Boa noite. O ser humano diante da imensidão do universo. Será que um dia teremos de deixar a Terra? É o que vamos debater com o nosso entrevistado de hoje. Aos 15 anos de idade, ele trocou um acordeon por um telescópio e não parou mais de pesquisar as estrelas. Foi oficial da Marinha e se formou em Engenharia Naval na USP. Cursou mestrado em ciências na mais conceituada escola de tecnologia do mundo, o MIT, nos Estados Unidos. Foi professor da PUC do Rio e da Universidade de Brasília. Chegou a ser vice-presidente da Embratel e presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações. Criou o Observatório Astronômico de Búzios. Está lançando o livro Um Olhar para o Universo. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o astrônomo, pesquisador e escritor Cleófas Uchoa. Cleófas, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Vamos falar sobre um assunto que eu acho fascinante, cosmos. Muito bem. A gente sempre se pergunta, né, o que existe além da Terra, né? Somos apenas nós aqui nesse mundo, nesse cosmos tão cheio de bilhões e trilhões de outras estrelas e planetas. Antes da gente começar, eu quero mostrar aqui o seu livro, Olhar para o Universo. Somos nada no cosmos? Essa pergunta é a pergunta-chave, né? Somos nada no cosmos, Cleófas? Eu digo que a gente, quando se acredita que nós temos um propósito e que nós somos destinados, somos criados à semelhança do Criador do Universo, etc., é um pouco de prepotência. Também dizer que é nada, também é prepotência. Eu acho que nós somos uma transição, nós somos um acaso que ocorreu no universo, como ocorre inúmeros acasos, só que, em sendo um acaso, a sua responsabilidade é enorme. Agora, por que você diz que nós somos um acaso? Porque o mundo ocorre só por contingências. Você está aqui por contingências. Você está viva por contingência. Eu acho que cada um de nós não tem um propósito. Você está viva porque seu tataravô, casou com sua tataravó, que encontrou aqui, encontrou ali, e você está viva por uma contingência. E não é por não é. Eu não creio num destino, num propósito. Quer dizer, você não crê que exista um propósito, quer dizer... Para o indivíduo. Para o indivíduo, Para não. o fenômeno, talvez sim. O fenômeno, sim. Quer dizer, para o fenômeno... o fenômeno propósito. Seria o ser inteligente, vamos dizer. Isso, exatamente. Esse propósito você acredita? Eu acho que existe um propósito do universo em construir estruturas cada vez mais complexas e, consequentemente, mais inteligentes. Desde o Big Bang até hoje, o mundo continua em plena transformação, fazendo a associação das partes, e essas partes vão ficando mais complexas e se tornando mais perceptivas e mais inteligentes. E nós somos uma fase desse processo. Transitórios, nós somos uma transição no fenômeno, nesse fenômeno somos uma transição. Dentro em breve seremos outra coisa. Não, vamos explicar um pouco melhor isso. Como assim nós somos uma transição? O ser humano, como ele existe, é uma transição desse processo de desenvolvimento e de construção da inteligência no cosmos. Existe um processo desde o Big Bang, quando formam-se as partículas elementares, quando eles se juntam, formam átomos, os átomos se juntam, formam uma molécula, moléculas se juntam, formam uma outra estrutura, às vezes as estruturas podem ter vida ou não ter vida, e o processo vem se complexificando à medida que o tempo passa. Nós também já fomos assim, nós fomos primitivos há 10 mil anos atrás, nós éramos um grupo nômade, fomos nos associando, hoje temos uma estrutura muito complexa que vai se transformar em outra coisa, porque nós não somos um produto acabado, né? Eu acho que nós somos uma entidade complexa em permanente evolução, que é a transição. Você está falando isso, eu até paro me questionando assim, você estava falando. Quando a gente pensa na ciência, né, as pessoas sempre, alguns cientistas já se colocam que o homem vai ser meio máquina, meio homem, porque tudo vai ser peças de reposição. O fígado está ruim, bota outro fígado. A veia não está boa, troca a veia. Enfim, que o ser humano vai se recompondo em termos até biotecnológicos. É a isso que você está se referindo? Ou você está se referindo a uma evolução da espécie
diferente, quer dizer, um ser humano diferente do que a gente está vendo hoje em dia? Nós viemos, inicialmente nós vivíamos na água, era um peixe, depois vieram os anfíbios. Os peixes se transformaram em anfíbios e os anfíbios em vertebrados e mamíferos. Mas éramos uma outra coisa completamente distinta do que somos hoje. E o que virá também será distinto do que somos hoje. Não é a questão dessa nomenclatura de biotecnologia, nanotecnologia, homem-máquina. Você acha que é uma evolução mesmo? Eu acho. Quer dizer, ou mais cérebro, ou mais inteligente, ou fisicamente diferente? E fisicamente diferente, principalmente quando nós fomos então sair da Terra, então não pode ser do jeito que está. Do jeito que é inviável você, ao sair da água e vir para a Terra, você teria que se transformar em outro animal. E acho que nós temos um processo de transformação, não é por adições tecnológicas, é por metamorfoses. Metamorfose, quer dizer, no nosso organismo evoluindo não mas está. Evoluindo em que direção? Né? Eu acho que em direção à formação de estruturas cada vez mais complexas, cada vez mais inteligentes. Por exemplo, você não é uma constituição de átomos, de moléculas de carbono, de células. Uhum. As células em si só têm a sua vida, mas elas foram se associando e de repente se transformaram. A associação de células acabou se transformando num animal. Do animal foi se transformando num animal mais inteligente. E assim eu acho que as transformações se sucedem. É por isso que eu digo no olhar para o universo, para que a gente possa perceber a escala, melhorar a escala da nossa percepção. Então, como é que nós estamos limitados em escala. Você não consegue pensar ou refletir sobre o microcosmo, não consegue. Nem sobre o macro. Você pode ter umas informações, mas você não sente. A gente sente as coisas na nossa escala, na nossa dimensão. Nessa dimensão eu consigo perceber as coisas, mas fora eu posso fazer modelos, teorias, mas eu não sinto. Como também não posso sentir, você também não sente micronésimos de segundo, nem bilionésimos de séculos. Você não está fora da nossa escala. Eu começo o texto dizendo: olhar para o universo é bom porque você começa a aprender a sentir melhor a vida em outras escalas de tamanho, temporal e de complexidade. O que lhe ajuda, eu acho que ajuda a viver bastante melhor. Olha, a gente vai ter que ir para o intervalo, Cleófas. Eu estava assim, você estava falando, eu estava pensando, né, nesse olhar para o universo. Porque quando a gente olha para o universo, a gente se sente menos que um micróbio. Porque o tamanho desse universo é tão fora da nossa capacidade de entendimento, né? Inclusive, por exemplo, eu boto as coisas que me fascinam, buraco negro, a não matéria, como é que pode ser, como é que existe a não matéria, né? São conceitos, assim, que muito difíceis da gente raciocinar, né? Principalmente quem não estuda na área, quem para pensar. Então, eu acho interessantíssimo você questionar isso, que somos nada no cosmos, mas para a gente olhar com esse timing diferente, né? Com essa percepção de escala diferente. Márcia, eu botei a pergunta, viu? Não é uma afirmação. Não é uma afirmação. Somos nada no cosmos? Eu acho que não. Não acha que não? Então vamos falar isso no próximo bloco? Por que você acha que não? Nós voltamos já com o Cleófas Shows aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra. Voltamos aqui com o Cleófas Shows, pesquisador, professor e astrônomo amador. Astrônomo amador. Porque eu nunca me formei em astronomia. Eu sou formado, eu tenho um mestrado em ciências. Certo. Mas não sou astrônomo. Você te falou que você tem que ter um novo olhar, né? Eu diria que é conveniente que a gente olhe um pouco, porque nós perdemos o hábito de olhar para o céu há muito tempo. E esse hábito de olhar para o céu... Os enamorados olham, né? Hein? Os enamorados ainda olham para o céu e para a lua, né? Eles olham para se distrair um pouquinho e faz bem e deve ajudar muito o amor. Aliás, olhando para o céu, o amor melhora muito, viu? Você tem que olhar mais para o céu. Porque há um processo nesse fenômeno que nós falamos da complexidade, da inteligência. Eu me lembro de um padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin, que ele falava do processo da amorização da matéria, que há
uma força de amor que vai juntando o universo para ser o que é, por uma força divina, que como um bom padre jesuíta, mas ele faz uma alusão ao amor dessa natureza, não científica, que é muito interessante. É bonito, chama-se Padre Teilhard de Chardin, é a amorização da matéria, em lugar de falar força gravitacional, as forças de atração da matéria. Se atrai por amor. Por amor. Agora, e isso, olhar para o universo, ajuda muito a você a amar a vida. É verdade. Ajuda muito olhar o céu ajuda a amar a vida. E nós, também amar a transcendência. E nós estamos perdendo o hábito por força de um paradigma construído nos séculos XVII, XVIII para cá, que é o paradigma materialista, científico, em substituição dos paradigmas divinos, mágicos, místicos que tínhamos no passado, e ficamos extremamente materialistas, que acho que eu faço referência no meu texto, é que esse paradigma ele está atrapalhando o viver, porque está deixando as pessoas sem ter o prazer de existir. Ele acha que ter sucesso é que é importante, ter é que é importante, enquanto que, se você olhar para o céu, você, nesse conceito mais de amorosidade, você vai ver que o importante é você ser feliz. E ser feliz é você entender o fenômeno. Não entender o fenômeno cientificamente, nem filosoficamente, é você sentir o fenômeno dentro de si. E você, olhando para o universo com certa atenção, você melhora muito. Eu vou dizer uma coisa a você, eu olho para o céu desde menino por prazer, nunca foi por profissão. Eu olho para o céu e eu vejo as diferenças. Eu olho e vejo Saturno, vejo Urano, vejo Saturno, vejo Vênus. Eu não vejo uma luzinha, eu vejo o que realmente aquilo é. Ou melhor, eu vejo aquilo que parece ser mais do que aquilo que a gente vê sem prestar atenção. Certo. É um pouco mais. Sim, porque você está dentro de E você sente a Terra rodar. Eu olho para o céu de noite, quando paro, fico meia hora, você vê a Terra rodar. Você vê a Terra, a pessoa consegue sentir. Consegue sentir a Terra rodar, você consegue ver que Saturno gira em torno do Sol, Saturno não é uma estrela como as outras estrelas, aquele ponto luminoso é diferenciado do outro ponto, você vê que uma estrela é diferente da outra, que aquelas constelações são uma ficção que não existe, porque a constelação é um troço que não existe, desculpe a palavra mal utilizada, a constelação é uma miragem. A constelação Constelações não existem. Não? Não, constelação não existe. E aquelas coisas que a gente vê antigamente, aqueles mapas no céu? Miragem. Constelação de Orion, constelação são tudo miragens. Zodíaco. É uma abstração da mente. É uma abstração da mente? Não é uma realidade. Isso é uma descoberta formidável para você saber. Quer dizer, e todas aquelas pessoas que trabalhavam, os antigos astrônomos que trabalhavam com o céu? Astrólogos. Diferença. Muito bom, é ótimo. Mas nada daquilo existia? Nem existia, nem existe. Eu vou lhe fazer o seguinte, olha... Você sabe que os nossos olhos não conseguem distinguir distância entre coisas muito distantes. Certo. Se eu olho dois aviões lá no horizonte, parece que eles estão no mesmo plano. E aí você vê um passar pelo outro, só que eles são... Mas a nossa vista não consegue discernir separações de objetos muito distantes. Certo. Então, assim são com as estrelas. Uma estrela está aqui, uma está aqui, uma está lá. E quando você olha, você vê como se tudo tivesse projetado numa abóboda. Só que uma estrela da constelação de Órion que você mencionou, a Betelgeuse, não tem nada a ver com Rigel, que é o estrela da mesma coisa. Uma é uma coisa, outra coisa, não tem nada a ver com a outra. Uma está aqui, outra está longe pra caramba. Uma pode ter sumido já. E por que você acha que houve essa representação humana? É porque as aparências enganam. Porque as aparências enganam. E nós vivemos das aparências dos nossos limitados sentidos, né? Nós somos limitados. Você não tem, por exemplo, você não tem um sensor do tempo. Não tem. A gente tem o olho, olfato, tato, paladar, audição, os 5 sentidos, mas você
não tem um sentido, um órgão para sentir o tempo. O teu organismo todo, ele funciona segundo um tempo, mas você não sente É porque o você tempo. vive esse tempo, né? E você aí passa a ter a noção que o tempo existe, porque, inclusive, tem um capítulo que eu falo sobre o tempo. O tempo também é uma abstração. Também? Também é uma abstração. Nós vivemos de máscaras, que eu chamo aí. A máscara mítica, a máscara divina, a máscara medieval, a máscara geométrica, a máscara determinista, a máscara da certeza, e vivemos sempre de versões do mundo, e essas versões vão, no escoar do tempo, elas vão se transformando, porque nós vamos evoluindo. Então, o que você pensa numa época não é a verdade. Aliás, eu acho que a verdade é uma palavra que me dá certo calafrio, porque verdade é uma coisa inexistente. A gente não sabe o que é verdade. É. A verdade também é uma... eu tenho a verdade. Não, ninguém tem a verdade. Eu me lembro, minha filha, eu era professor de eletrônica, de teoria da comunicação na Universidade de Brasília. O reitor disse assim, o senhor dá aula no Instituto de Ciências Exatas? Eu falei, não, senhor reitor, eu dou aula no Instituto de Ciências Inexatas. Ciências exatas é o departamento de teologia, que tem a verdade. A religião é que é exata. A religião é que é exata, porque tem verdade. E a ciência vive na dúvida. O que é que faz a ciência evoluir? O que faz você evoluir? O que me faz evoluir é ter dúvida. É verdade. A dúvida é altamente saudável. A dúvida é o que... É fundamental. É fundamental. E o que promove o seu desenvolvimento. Senão você não E a certeza e a verdade, eu vou fazer uma pilhéria, tirar a preguiça. É verdade. A verdade às vezes é limitante, né? Porque você não procura ir mais além. Porque certamente quem acha que tem a verdade é arrogante. É prepotente, arrogante. E mesmo, eu digo assim, porque a ciência, que o povo, a sociedade pensa que chama de exata, a ciência é exatamente inexata. Por isso é que evolui. E o Sol, né? O Sol também nos engana? O Sol está sempre ali, mas ele é uma estrela que não... É uma estrela que, como todas as estrelas, nasce, evolui e morrem. O Sol é uma estrela, como tudo no universo que conhecemos, sempre em transição. O Sol está atualmente se expandindo. Ele já é mais ou menos 30% maior do que ela quando da formação da Terra. Ele deve se expandir até mais ou menos a órbita de Marte. E vai queimar tudo aqui, vai acabar com essa farra toda aqui. Então vamos falar sobre isso. Essa badalação vai acabar. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já com o Cleófas Uchoa, aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra. Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra. Meu entrevistado desta noite é o professor e pesquisador Cleófas Uchoa, astrônomo amador, que é melhor, né? Porque ama o que faz. Isso, né? Adorei essa explicação. Amador é porque ama o que faz. Demais, né? Agora, Cleófas, você estava falando sobre o Sol, né? Eu perguntei sobre o Sol. Você disse que o Sol já está 30% maior do que era quando a Terra se formou. E o que é essa progressão? Como é que a gente calcula uma progressão dessa? Você falou que depois ele vai se expandir, vai chegar perto da órbita de Marte e depois vai queimar tudo. Isso. Posso dar Isso é bem catastrófico, né? Vou dizer, você nasce de um óvulo, fecunda, cresce, até ficar desse tamanho que você está. Depois para de crescer. Aí começa a diminuir, começa a ficar velhinho, começa a enxugar e desvanece. A estrutura do Sol e das estrelas foi muito bem estudada a partir do século XIX. O século XIX começou a estudar muito e, por análise da luz, que a luz, além de nos dar vida, ela nos dá informações muito preciosas, que o olhar para o céu nos permite entender, nos deu condições de entender como as estrelas evoluem. Certo. E todas as estrelas nascem por uma amorização inicial, a matéria vai se aglomerando, ela vai ficando muito grande, e quando ela fica uma certa quantidade, as pressões dentro da estrela, devido à massa é tão grande que a temperatura aumenta muito e os átomos dentro entram em fusão. Fusão como uma bomba atômica. E aí, entre fusão, começa a irradiar luz.
Depois de um certo tempo, ele vai consumindo. Aí ele para um pouco e faz um desinchamento, aí aquece de novo. Os átomos que foram criados ali dentro passam a queimar, ela passa a expandir novamente. Quer dizer, é um processo meio contínuo. Então, a estrela, ela se contrai e se expande aos pouquinhos, mas no processo do nosso Sol ainda está numa fase de expansão, até se transformar num que se chama, na técnica aí, o gigante vermelho. Ele vai expandir, depois ele vai se encolher, vai apagar e vai morrer. Portanto, o Sol tem uma vida previsível. É bilhão de anos, tá bem, mas tem. Bilhão de anos. É bilhão de anos. Mas isso significa que o ser humano tem uma vida previsível também de 1 bilhão de anos? Não, o ser humano precisa do Sol? Não, precisa do Sol. O ser humano não. A vida precisa da luz. A luz vem do Sol, vem de todas as estrelas irradiam luz, que é quando o universo se iluminou com o nascimento das estrelas e permitiu a amorização da matéria através dessa energia. A vida também é efêmera. Nós somos recentíssimos. Se você imaginar que o Sol tem 4,5 bilhão de anos, que é um número, que não é um número exato, mas é a ordem de grandeza é por aí, nós humanos, a humanidade, não tem 200 mil anos. Nós temos muito recente mesmo. E como civilização, é mil anos. Então nós somos calouros, nós somos adolescentes ainda, mas como todo adolescente começa a ficar adulto, né? E é uma fase exponencial. O que é uma fase exponencial? É quando a taxa de crescimento é muito alta. Eu vou dar um exemplo. Nós passamos esses 200 mil anos como um grupo de pessoas, grupo de 50, 30 pessoas nômades, com idade média de 20 anos, 25 anos, morria, sofridos, frágeis, conseguimos superar. Aliás, um milagre, né? Porque se a gente pensar um recém-nascido até hoje em dia, o que precisa de cuidado, imagina há 200 mil anos atrás. E por contingências enormes, inumeráveis contingências, essa espécie foi se superando e foi se desenvolvendo. Mas também nós temos um tempo. A humanidade certamente vai acabar. Isso não vai durar a vida inteira. Não, isso aqui não tem a menor... E acho isso maravilhoso. Acha? Acho que nós vamos nos transformar numa outra coisa. Se dermos sorte... Talvez nem aqui, né? Possivelmente fora. Porque a Terra se esgota também. A Terra tem... Quer dizer que o futuro da humanidade será abandonar a Terra e procurar um outro lugar para morar. Esse é o futuro que você imagina que seja bilhões de anos, quem sabe? Não, senhora. Eu acho que no fim do século nós já estamos fazendo o êxodo. O fim do século? No fim do século. E no fim desse século eu tenho a impressão que nós já estamos partindo da Terra. Aliás, eu faço uma comparação que eu acho que é ilustrativa. Século XV e XVI, os europeus lá com os seus cardeais, as monarquias, os namoros, as namoradas, todo mundo vivia. Existia uns navegadorzinhos experimentando, nem sabiam que a Terra era redonda, depois o horizonte era um inferno, era uma coisa totalmente insuspeitada do que tinha do outro lado. Aí o navegador foi aquelas caravelas e acabou-se o quê? Descobrindo um mundo novo. Constatou-se que a Terra era redonda. Então, o senhor acha que vai acontecer isso? Que a gente vai constatar que existem outros mundos habitáveis? Olha, hoje já temos, já foram descobertos, até o dia 2 de novembro, eu acompanho isso diariamente, até o dia 2 de novembro, já descobrimos 1.038 planetas. Habitáveis para o ser humano? 1.038 planetas que são corpos celestes, astros, semelhantes, maiores, tipo Saturno, Urano, Netuno, Terra, Marte, dessa natureza, que orbitam outras estrelas próximas do Sol, porque nós só chegamos até próximo do Sol. Existe já 1028. Existe uma outra missão que foi interrompida, não tem nem 40 dias atrás, a missão Kepler, que foi lançada ao espaço para detectar planetas habitáveis. A missão dela é essa. Ela já descobriu 236 planetas do tamanho da Terra, orbitando estrelas parecidas com o Sol. A probabilidade da vida existir fora é altíssima. É altíssima. Altíssima.
altíssima. A probabilidade de vida ter se desenvolvido, segundo a nossa química de carbono, que é uma química especial, também é alta, porque o carbono é um elemento espalhado pelo universo. Em todo canto você vê carbono, nitrogênio, oxigênio, isso tem em todo canto. Mas poderia também ser um outro tipo de ser, baseado em outro tipo de... Da mesma forma que a senhora tem aqui elefante, jacaré, barata, não tem mosquito, tem bactéria, tem golfinho, tem serpente. Então, um outro tipo de, mas esses composto todos, químico. E nós temos aqui uns bichinhos que são anaeróbicos, né? São diferentes. Pode existir uma forma de vida. O que é a vida? A vida é a existência de uma coisa, tem uma estrutura que tem um metabolismo que se autorrepara, se autorreproduz, se autoconserta e evolui. Esse é o conceito de vida? Vida é isso, é o que se autorrepara, se autorreproduz, se autorrepara, porque você corta aqui, ela vem, ela tem um metabolismo, troca energia com o meio exterior, recebe energia, consome energia, faz intercâmbios energéticos. Isso é fascinante. Isso é vida. Né? Não, mas eu digo, é fascinante você dizer que já existem 230 planetas. 236 planetas do tamanho da Terra. Você sabe que às vezes de uma estrela para planeta é só tamanho, hein? É só tamanho? É só o tamanho, porque se for pequeno, como é a Terra, lá dentro tem lava, mas não tem fusão atômica, senão virar uma estrela. Se ela fosse até Júpiter, que é muito 1 milhão de vezes maior do que milhares de vezes maior do que a Terra, ele não tem o processo de fusão, ele não gera luz própria. As estrelas, pelo seu tamanho, geram luz própria, porque as pressões são muito grandes e há fusão nuclear no interior da estrela. Quer dizer, essa é a grande diferença do planeta para a estrela. É o tamanho. E quando se forma uma estrela, formam uns escombros. Uns escombros, como tem os meteoros, asteroides, cometas, planetas, são os escombros que, por descontinuidades localizadas, não foram atraídas para o Sol e se concentraram em alguns pontos e formaram esses núcleos que chamamos de planetas. E você vê que os planetas telúricos, chamados, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os mais próximos do Sol, são os mais pesados. Urano, Netuno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são planetas gasosos, não tem solidez, são bolas de gás. Não é como Por quê? Porque a matéria mais pesada foi atraída pelo Sol. Aliás, esse negócio da atração é uma coisa tão bonita. Que coisa fascinante, né? A Terra não roda o Sol porque o Sol a atrai. Aquela força de atração de Newton, da mecânica, não é interpretada nesse modelo assim. Sei. Mas nós rodamos em torno do Sol porque o espaço é curvo. É por isso que roda, porque é curvo, é que nem uma pia. Você bota água num plano, ela fica, mas se fez um buraco, não vai rodar? Vai. Ela vai rodar porque a pia é curva. E o espaço é curvo. O espaço Como é que a gente vai imaginar o espaço, mas o espaço é curvo como a Terra é curva, não é curva? Não, a Terra não é esfera. Mas você, aqui, se olha aqui, parece que é plana. É muito fantástico. Você não tem a noção que a Terra é curva? Não. A gente vai para o intervalo, eu queria continuar sobre isso e também onde é que fica, aliás, a espiritualidade de Deus, assim, numa pessoa como você, Cleófas, que olha para o espaço, onde muitas pessoas acham que tem os espíritos, você encontra as estrelas, né? Então, vamos conversar um pouco sobre essa espiritualidade e o céu, tá bom? Tá bom. Voltamos já com Cleófas Uchoas aqui na Casa de Cultura Julieta de Serra. Voltamos aqui com o Cleófas Uchoas, pesquisador, professor, astrônomo amador, e nós estamos falando um papo super interessante sobre o cosmos. Eu acho fantástico tudo que a gente está dizendo aqui, que você está nos explicando. Mas eu me pergunto, um homem como você, que passou anos e anos olhando as estrelas, né? Como fica, você disse que estudou em colégio de padre, né? E fui seminarista. E foi seminarista. Como é que fica a relação com Deus, então? Eu diria o seguinte, eu me desliguei. Deus nessa concepção das religiões. Certo. Que, como Criador do Universo, como somos criados à imagem e semelhança do Criador do Universo, eu acho isso fantasias, máscaras de uma época, que continuam a existir.
Sabe o que é máscara? É que você tem máscara como você aparece, mas você vai rachando e você bota outra, vai rachando e bota outra. O mundo é uma substituição, passa por reformas plásticas, permanentemente mudando a sua face para se atualizar com a vida. Então, eu diria, como você falou no Gleiser, né? Eu não sei se é isso. Marcelo Gleiser, que eu entrevistei aqui, que ele não... Eu não sou agnóstico. Ele não se diz ateu, mas ele não acredita. Eu não sou crente mais. Crente, não. Crente eu não sou. Eu não creio em verdade alguma. Ateu também não sou, porque ateu e crente é a mesma coisa. Um crê numa coisa, são dois crentes. Um crê numa coisa, o outro não crê nela. Ele também é crente. Então, nem ateu, nem crente. Agnóstico é o cara que não sabe, é a pessoa que tem dúvida, não quer saber e não sabe bem do que se trata. Eu me coloco mais no problema da dúvida. O que me motiva a viver e amar a vida é a dúvida. Então, o meu Deus é a minha dúvida. E acho que a minha dúvida, que me faz permanentemente olhar, tentando aprender mais, e sei que não vou aprender nunca tudo, porque nós somos limitados, mas eu creio no fenômeno transcendental, eu diria assim, no inimaginável. Para mim, Deus é algo inimaginável, algo que nos transcende. É uma coisa transcendental, que nós não temos capacidade de perceber. O que é o inimaginável? Mas o fato do homem ser o animal racional sobre a Terra, o homem ser um animal que usa a inteligência para criar tanto a parte científica como a arte e a beleza. Isso não coloca um pouco a perspectiva de que existe um espírito além dessa terra e dessa inteligência? Não, a mim eu não. Ou é só a inteligência? Eu acho que nos transcende. Nós não temos capacidade de dar qualquer opinião sensata a respeito disso. Você quer ver um exemplo? O que é o inimaginável? Chegar você para Leonardo da Vinci, que era um homem inteligente, preparado na época, um artista de todas as engenheiro, um homem muito capaz, um gênio. Disse assim, o doutor Leonardo, eu vou dizer uma coisa ao senhor. O senhor sabe que daqui a pouco eu vou ter um dom igual ao de Deus, eu vou ter o dom da ubiquidade? Eu falei, como assim? Eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A minha inteligência, a minha imagem, vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Leonardo da Vinci, esse cara é um louco. E era inimaginável que isso acontecesse. Isso está acontecendo agora. Você é ubíqua. Nós estamos agora praticamente em todos os lugares do planeta, dentro de todos os quartos, de todas as casas. Eu e você temos o dom da ubiquidade como se Deus fôssemos, porque a ubiquidade era um dom divino. E nós temos a ubiquidade. Portanto, é inimaginável. Eu fiz essa comparação para dizer o seguinte, é inimaginável porque nos transcende. E eu acho que nesse campo da espiritualidade, se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que é você desenvolver o máximo possível a capacidade de amar as coisas. Certo. Eu acho que aí é que está um buziles da situação. Como é que você ama? Ama, mas amar, eu quero amar esse copo. Ter amor ao copo, ter amor a você, ter amor a ele. Desenvolver uma força que possa superar um pouco o nosso lado egoísta, o nosso lado individualista, que é muito forte e tem provocado grandes destruições na Terra pela vontade, por motivos territoriais, por motivos de riqueza, por motivos de poder e por motivos de crer em Deus. Porque Deus matou muito. Usaram o nome de Deus, né? As pessoas usam o nome de Deus. Os europeus vieram, quando descobriram o continente americano, vieram com cruz e tal, em nome de Deus, e dizimaram todas as civilizações americanas. Mas eu acho que o nome de Deus é sempre um pouco usado em vão, né? Em vão, acho. E você eu tenho que mostrar esse último livro aqui também, Renovação Genética ou Extinção.
É isso que também nós já falamos aqui, né? Falamos bastante sobre isso. Nós vamos fazer nós somos seres em transformação. Hoje, se não nos transformarmos, seremos extintos. Como os animais que não se transformam. Os animais que não se acompanharam transições de fase, não se transformaram, acabam sendo dizimados animais em extinção. Animais em extinção. E nós seremos, se não nos transformarmos. A nossa missão é nos transformar pelas forças do amor. E para mim, Deus é um amor. Deus, nesse sentido, é essa percepção. Do amor. Mais do que uma entidade bondosa, que a gente tem que temer a Deus, ou um boníssimo. Como é que a gente pode dar qualidades humanas a uma coisa transcendental? Que ele é bom, o que é bom? Deus não tem nada de negócio de bom, isso não deve existir. Isso é uma coisa que transcende a nossa percepção. Mas eu vou lhe dizer uma coisa para você que estamos em cima da hora, mas eu estou partindo, minha filha, em março para a Tanzânia. E eu vou ficar 1 mês e meio na floresta para escrever um livro sobre o Êxodo, como partiremos da Terra. E por que a Tanzânia? É porque ali é um dos berçários da humanidade. A humanidade... Onde surgiu o homem. É um dos berçários, da humanidade. A humanidade surgiu, como nós somos na África, e migramos da África para fora há 60 mil anos, quer dizer, ontem. Foi ontem. Agora vai ficar onde na Tanzânia? Eu vou ficar no Serengeti, na floresta. Cleófas, olha, eu adorei a nossa entrevista, eu acho que esse assunto é um assunto vastíssimo, nos leva a pensar muito, a refletir muito sobre tudo, né? Sobre a nossa própria existência, sobre o nosso planeta, sobre onde nós estamos, como você falou no início, sobre o microcosmo e o macrocosmo. Mas eu tenho que fazer uma pergunta do nosso cosmo aqui, do dia a dia. Quem é Cleófas Uchoas? Como você se define? Uma fortuidade. Uma fortuidade? Um acaso, uma contingência que ocorreu, graças a Deus, metaforicamente falando. Eu sou um acaso, uma contingência, uma fortuidade. É o que eu sou, mais nada. E acho ótimo. E acha ótimo? Ótimo. Acho melhor, acho mais interessante do que se eu dissesse que eu sou criado à semelhança de Deus. Prefiro. Acho muito mais bonito, mais lindo, mais amoroso, muito mais. Eu sou produto do acaso, da contingência, ou eu sou nós somos a fortuidade. Cleófas, foi um prazer enorme ter você aqui. Adorei a nossa entrevista. Muito bem, eu também. Muito obrigada. Adorei muito. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês. Até terça que vem.